muito importante falar sobre reuso no dia de hoje, principalmente configurações de projeto, que é o tema. É uma coisa que eu trabalho já há mais de 16 anos, vou falar um pouquinho sobre isso. Mas eu quero fazer um agradecimento especial para a Celta Brasil, que fez esse convite. Celta Brasil é uma grande empresa sobre o zeólite e também está sempre mirando a parte de águas, principalmente agora com foco de reuso, e é uma grande alternativa aí para os projetos que vocês possam estar atuando, tá bom? Então, é um grande prazer. Eu sou Michel Marne. Um pouco da minha formação, eu sou engenheiro químico, sou especialista em tratamento de água, sou especialista em ESG e sou mestre em processos químicos e sou mestre também em processos bioquímicos, tudo focado em água. Sou diretor de operações de uma empresa de projetos, a gente trabalha só com o projeto que é a Lagoas. Eu vou falar um pouquinho sobre ela. Então, a Lagoas hoje, a gente tem mais de 100 projetos e 25 anos de experiência em conjunto. Então, dentro desses projetos, a gente atua em mais de 13 mercados. A nossa ideia principal é levar a inteligência, ou seja, a gente só quer solucionar o problema da água, principalmente em reuso. A gente não trabalha com a venda de equipamento, a gente não trabalha com nada além disso, sem ser o projeto em si, desde o conceito básico e detalhado. A Lagoas faz parte de 3 associações que são bem fortes aqui no Brasil e na América Latina. A ALADIR, que é a Associação Latino-Americana de Dessalinização e Reuso de Água. A gente também faz parte do Instituto de Reuso de Água. Esse instituto tenta promover, justamente, contribuir com a preservação da qualidade de água, mas criando diretrizes para a gente conseguir implementar o reuso no Brasil. Quem acompanha muito esse tema sabe o quanto é difícil a nossa legislação referente a isso. Então, a ideia do Instituto é justamente criar essa diretriz para conseguir levar as pessoas que podem viabilizar esse tipo de ação. E, além disso, a gente também estamos associados ao Water Positive, o Think Tank. Para quem não conhece, a gente faz uma simulação muito com a pegada de gás carbônico, mas, na verdade, é uma pegada hídrica. A ideia é, sim, gerar créditos para o uso de água. Então, quando você puder colocar a água tratada no meio ambiente, você conseguir gerar isso como crédito, assim como a pegada de carbono. Aqui tem um pouco dos principais serviços. Eu estou passando um pouco rápido, porque o foco é realmente entrar em processo. Mas a Lagoas é uma empresa de consultoria em projetos. Então, a gente faz desde análises de históricos, water maps, vários tipos de amostragem, caracterização, tratabilidade. E também seguimos com a parte de engenharia conceitual a detalhada. E também temos a parte de cálculos para pegada hídrica, que é o Water Footprint. E além de toda essa introdução à parte do Think Tank. Atuamos em diversos países, principalmente na América do Sul, mas temos clientes já no México, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Holanda, agora em Portugal, na Argentina, Chile e Peru. Tem alguns clientes que bastante gente conhece, Cargill, Rotoplas, Tigre. Quase todos os OEMs, quase todos os EPCistas são nossos clientes na parte de projeto. Atuamos muito com mineração também e a parte de químicos. Então, a gente está desde a parte de alimentos, a engenharia, saneamento, a própria empresa de consultorias em tratamento de água, tanto internacional como a EcoDevice, que é uma empresa europeia, quanto a Trush, que é brasileira. Atendemos todos os químicos e também temos diversos projetos na área de petroquímica. Atuamos também muito forte na mineração, cosmético, atendemos alguns suportes a tecnologias avançadas como NX Filtration e também parte de manufatura e os OEMs ou a infraestrutura de hoje, como o Cetrel, a Quant, GSINIO, a Marquise, entre outras. Agora eu vou diminuir a velocidade, porque o foco é realmente falar de projeto, que é o que trouxe vocês até aqui, que é o tema, né? Então, hoje, a estrutura do projeto ela é muito importante. E como vocês viram, a gente tem mais de 100 projetos. Eu tenho muitos projetos no meu portfólio pela América do Sul. E a gente também tem muitos clientes que têm problemas nos projetos ou estações. A gente não só atende projetos novos, mas como a gente também dá consultoria em projetos existentes e até mesmo em fase de compras de projetos, justamente para garantir que o cliente tenha êxito no projeto. Como o nosso objetivo não é vender equipamento, a gente foge disso, a gente sempre tenta viabilizar o que é melhor para o cliente. Então, quando você vai estruturar um projeto, a gente tem 3 pilares fundamentais desse projeto. O primeiro é a qualidade da água bruta. Segundo, qualidade esperada e volume. Ou seja,
A qualidade da água bruta, você precisa compreender quais são as características químicas e físicas dessa água. Muitas vezes vão pegar projetos que as pessoas não sabem o que eles vão tratar. Então é muito importante que vocês consigam caracterizar essa qualidade inicial da água, que é a água bruta. Qualidade esperada. A qualidade esperada nem sempre vai ser a qualidade de um tratamento para um descarte, convencionalmente a gente está acostumado. Mas quando a gente fala de reuso, a qualidade específica de reuso é a qualidade que aquela indústria precisa, ou que aquele cliente final precisa, e qual que é a finalidade. Hoje temos clientes que conseguem até utilizar água de reuso de um processo industrial para cozimento de batata, para voltar para o processo industrial. Então é necessário entender essa qualidade para que você consiga buscar uma rota tecnológica para aquilo ser atendido. E a parte de volume, qual que é a vazão que esse cliente tem disponível tanto da água bruta, para você conseguir enxergar quanto ele vai conseguir gerar da água tratada. Então, esses são os 3 pilares principais, que parece simples, mas é a maior parte dos erros dos projetos conceituais e até projetos instalados estão nesse levantamento. Quando a gente fala então da análise bruta, o que é o fundamental? Realizar uma caracterização inicial, conhecer essa qualidade, identificar quais são os principais poluentes. Muitos poluentes você não necessariamente vai ter que atuar, porque a qualidade final vai te trazer. Então, se um cliente não precisa remover metal, a gente, teoricamente, não precisa avaliar metal, a não ser que aquilo vá trazer um impacto para o seu equipamento. Mas você precisa avaliar as variabilidades dessa fonte de contaminação. Ou seja, tem que caracterizar. Sem isso, vocês não conseguem seguir com um projeto bem estruturado. Vocês precisam conhecer o efluente bruto para que vocês possam seguir uma rota tecnológica adequada. E também, muitas vezes, existe uma necessidade de avaliar diversas fontes de contaminação. Às vezes vocês vão enxergar uma caracterização e vão identificar que uma coisa não está correlacionada com aquilo. Provavelmente pode ser uma contaminação externa, então avaliar os pontos são muito importantes. A definição, considerar qual o padrão de qualidade final. Então, onde vocês querem chegar com essa água de reuso? Hoje a gente consegue uma água de reuso a nível potável. Todo mundo sabe que a gente tem tecnologia para isso. Apesar de nossas leis não permitirem ainda, a gente não ter argumento, na verdade tem argumento técnico, mas a gente não tem nada oficializando a possibilidade disso, apesar de a gente ter reuso indireto, que são outros temas. Mas aqui a gente precisa entender qual é a qualidade final do usuário. Por quê? Vocês vão entrar em muitos clientes que querem uma água de melhor qualidade, mas nem sempre é necessário ele ter uma água dessa qualidade. Então, o que acontece geralmente com reuso, que é teoricamente não ideal, é que todo mundo, quando fala em reuso, pensa em sistemas de filtração avançado. E nem sempre é isso. Então o pessoal fala assim, água de reuso, tem uma osmose reversa. Não, você não precisa ter uma osmose reversa. Porque se a qualidade necessária para aquele cliente possibilitar a não necessidade de remoções de sais, você não precisa de uma osmose reversa. Uma filtração é suficiente para você conseguir. Existe um projeto grande em Indaiatuba que a gente entregou agora, que é justamente isso. Vai atender uma indústria, todos os projetos estavam entre ultrafiltração e osmose reversa, e o que ele precisava era uma remoção de sólidos suspensos e uma água clorada. Então, um tratamento secundário de lodos ativados com a decantação, uma filtração de qualidade de cloro, era o suficiente. Então, o CAPEX disso era baixo, viabilizou o reuso, e hoje eles conseguem vender essa água para uma indústria. Então, é fundamental você conversar com o seu cliente e tentar demonstrar para ele que, às vezes, a água que ele está pensando não é o que ele realmente precisa. Então, entender qual que é o uso dela para que você tenha essa capacidade de levar ele a construir o equipamento certo, porque nem sempre, e quase a maioria das vezes, ele acha que ele sempre vai precisar de uma água desmineralizada. Tá? Outro fator importante, que é o mais simples, grande parte dos descartes vão estar regulamentado pelas leis ambientais. Então, aqui você pode seguir essa lei para você conseguir realizar uma rota mais segura. Outra coisa que inviabiliza muito projeto e que tem muito erro de projeto é o balanço hídrico, muita gente conhece como water map. Isso é uma coisa extremamente importante, porque ela pode aumentar demais a estação, ou ela pode diminuir muito a estação. E você acaba criando uma estação que não vai atender nem para um e nem para outro lado. O Water Map ele é muito importante porque muitas empresas não conhecem a origem da sua água. Elas não conhecem a vazão que gera. Então,
muitas vezes a gente tem que dar um passo atrás, entrar na empresa, fazer todo o balanço hidráulico dela, para a gente conseguir identificar realmente quais são as contribuições e volume. Já saímos de projeto com 3 aditivos, porque o cliente achava que a vazão dele era 5.000 metros cúbicos hora, passou para 3.000 metros cúbicos hora, e no final, depois que a gente fez a water map, chegou em 150 metros cúbicos hora. Olha a discrepância. Aí saiu de um projeto de 70 milhões para um projeto de 15 milhões. É muito diferente. Por quê? Pela falta de conhecimento das suas águas. Eles realmente, grande parte, não sabem. Principalmente porque grande parte das nossas indústrias, que são os principais clientes que buscam o reuso, são indústrias antigas, tubulações antigas, minerações que a gente entende muito. São bem antigas, que passaram gerações para gerações, que foram vendidas de empresas para empresas. Então é sempre importante, se a pessoa realmente não tem o conhecimento da vazão, que vocês possam dar um passo atrás, fazer essa avaliação, faz a medição de vazão, o controle, acompanhamento, para que isso seja bem assertivo, porque isso e a qualidade está muito envolvida no CAPEX, enquanto vocês vão investir. E além disso, a parte de sistemas de contribuição, quando que a gente fala de sistemas biológicos, que a gente demanda de soluções cinéticas, bioquímicas, interfere de muito a vazão, interfere de muitas concentrações. Então, realmente, é o que mais gera problema, que mais gera retrofit, que mais gera diagnóstico, a gente acaba pegando vazões erradas em sistemas. Eu posso falar para vocês que grande parte dos nossos clientes que tiveram diagnóstico, o erro está nessa parte. Tá? O pessoal não fez um levantamento ideal de balanço de massa hídrico. Depois que a gente tem essa parte consolidada, tanto a parte de qualidade de água bruta, tem uma ideia do que o cliente final está esperando. E nós temos a ideia, nós temos a certeza da quantidade de água que ele está gerando, aí sim que nós vamos falar assim, qual que é a rota tecnológica que a gente vai seguir para esse tipo de tratamento dessa estação. Então, tratamento existe N, eu cito só alguns aqui. Então, a gente tem desde o tradicional, que todo mundo conhece, físico-químico, floculação, sedimentação, filtração, processos biológicos, processos de membranas, aqui ultrafiltração, nanofiltração, osmose reversa, dessalinização, N tipos, seja por osmose reversa, seja por uma EDR, seja por outra metodologia, por aquecimento, processos oxidativos avançados e processos híbridos, que geralmente são uma mistura de diversos, além de muita coisa que tem surgindo, como grafeno e coisas que a gente está vendo nova no mercado. Então, são muitas possibilidades. Como que a gente consegue chegar na possibilidade? Como que a gente consegue entender a rota? Para onde a gente vai? Não tem como fugir disso, e não recomendo fugir, que é o conhecimento teórico, mas o conhecimento de bancada. A Lagos é uma empresa que foca muito nisso, porque a gente vem de uma base acadêmica muito forte e a gente testa tudo possível para conseguir entregar a melhor solução. Então, a gente vai para laboratório fazer teste de jar teste, vamos fazer teste de coagulação, floculação, sedimentação, para ver se aquele físico-químico vai atender, se aquele poluente vai ser removido. Passando por isso, não é isso, vai ser um efluente característica biológica. Vamos fazer uma respirometria para um efluente aeróbio, vamos fazer uma atividade metanogênica para um efluente anaeróbio, ou a gente vai fazer através de simuladores, que existe hoje, N, BioIn, GPSX, que vão te trazer uma base prévia, mas quando você tem um efluente, você quer realmente saber se existe um fator inibidor para qualquer um biológico, seja por anaeróbio, que é a atividade metanogênica, ou seja por aeróbio, que é uma respirometria, isso consegue te dar base total se o seu biológico é funcional ou não. Então você sabe que aqui eu vou conseguir ter uma atividade metanogênica e aqui eu vou conseguir e vou ver se aquele efluente, que muitas vezes tem uma carga orgânica, pode ter algum inibidor, porque se tiver um inibidor, isso daqui vai demonstrar. Então o seu OR ali, ele vai conseguir demonstrar que o oxigênio, que as bactérias não estão conseguindo fazer remoção. E aqui de cara você consegue falar assim, ó, biológico não é a solução, a gente vai ter que pensar uma maneira de ou colocar carga, ou tirar esse efeito inibidor, e essa talvez não seja uma rota. Então a tratabilidade já consegue te levar a isso também. Você consegue trabalhar de uma maneira mais assertiva do que a gente já direto para um simulador e falar, não, carga orgânica, relação 2, perfeitinho, bora para um biológico. Nem sempre.
vamos fazer um físico-químico antes para tentar remover isso, o que está inibindo. Tudo isso faz parte. Depois disso, a gente tem outro tipo de tratabilidade. Muita gente não faz isso, mas a gente tem simuladores de leito. Não sei se vocês já viram em laboratório, existem simuladores de leito de filtração. Quero saber se uma zeólita é possível utilizar e ela vai trazer a filtração que eu espero em remoção de SDI ou em remoção de adsorção. Laboratório, pega o efluente, passa pelo leito e você consegue identificar não só a galorimetria, taxa de filtração, se realmente está removendo o que você está buscando. Tudo isso um teste de tratabilidade em bancada. Antes de você começar a falar assim, ó, esse filtro aqui precisa ter uma taxa de filtração de 15, de 10, a granulometria tem que ser essa, o tamanho do leito, o espaço de leito, tudo isso pode ser visto no laboratório e você ter assertividade. Porque essas assertividades vão trazer alguns benefícios que eu vou falar lá na frente. Então, você consegue fazer um teste de filtração para um leito. Por exemplo, a Lagos possui sistema de microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração direta. Esse é um sistema novo que é muito similar a uma ultrafiltração, só que ela é uma nanofiltração, removendo os divalentes e também os leitos filtrantes. Tudo isso pode ser visto antes de você começar a projetar. E aí você sabe qual que é o tamanho da sua área, qual que é a taxa de filtração que você precisa, qual que é a recuperação da sua osmose, recuperação da sua membrana. Tudo você consegue ver antes, para a hora que você for projetar, você não está só amarrado no membraneiro e você conseguir ter certeza que aquilo vai funcionar. E aí você pode ir para qualquer membrana do mercado e falar assim, não, preciso de uma membrana que me atenda essa especificidade. E conseguir ser bem assertivo para o seu cliente e você não ter problema no projeto. E como eu falei, testes de osmose reversa, hoje existe, não sei se vocês já viram, osmose reversa de bancada, é possível ver como que remove a salinidade, como funcionam os contaminantes, quanto tempo aproximadamente pode durar uma membrana, as contaminações, porque depois você pode fazer uma autópsia na membrana para identificar o que aconteceu com ela, e também EDR, e além disso, esses sistemas possuem simuladores muito antigos, bem desenvolvidos, que também dão uma base. Mas tem efluente que eu sempre vou recomendar. Osmose reversa é muito bom simular, tem uma base histórica muito boa, mas tem efluente que é muito complexo e realmente é necessário passar. Vamos ver o comportamento de uma osmose? Extraga uma membrana e ver como que vai ser o comportamento, se o software está similar ou não. Já pegamos um projeto que não é similar, precisava ter mais área de filtração. É importante. Então, a parte de tratabilidade é o foco. É sempre o coração também para você conseguir ser assertivo. Além disso, tem outros testes que vocês podem fazer, que já são processos oxidativos avançados. Não sei se vocês conhecem, mas hoje existe o Fenton, que é o processo oxidativo só do Fenton, Photon Fenton, que é com a UV, e hoje está sendo muito aplicado, não sei se vocês estão vendo, ozônio. Todos esses testes são possíveis fazer em bancada. Ozonização é possível, Photon Fenton, só UV, tudo isso vocês conseguem sim. UV, vocês têm que saber transmitância. A UV está muito ruim vista no Brasil, por quê? Porque o pessoal acha que é pegar uma lâmpada com qualquer equipamento, coloca no sistema e ok, estou matando bactéria, estou reagindo. Não. Se você tiver turbidez nessa água, sua transmitância tem que ser maior. Então, isso você consegue ver em escala laboratorial. Qual que é o Fenton? Qual que é a relação de químico do Fenton? Laboratório. Ozônio, o pessoal não calcula a taxa em laboratório. Vocês podem ver. Existem sistemas laboratoriais para você conseguir calcular qual é o quilograma de O3 para atender aquela solução e ver se realmente vai conseguir tratar. E que tudo isso interfere? No principal, o seu cliente está preocupado. Você que é um vendedor, isso aqui é o que conta. O seu preço no final. Você vai vender um equipamento. Se você tiver uma estação com vazão alta, seu equipamento vai ser caro e o cara que fez um water map vai falar assim, ó, consigo te entregar pela metade do seu preço. Porque eu sei o seu water map. Ou, uma tratabilidade errada, você pode ter mais tanques, você pode ter mais sistemas e ser menos competitivo. E o cara vai conseguir tratar. Então, todos esses testes de qualidade de água, a parte de tratabilidade, qualidade final e vazão, está totalmente relacionado ao CAPEX. Você, para o sucesso dele, é um sucesso de venda. Cliente final, principalmente aqui, não sei se tem alguém de saneamento, na parte cliente final vê custo. Ou o cara vê CAPEX, ou ele quer ver OPEX. Todo projeto que a gente faz, a primeira pergunta, quanto eu vou gastar para comprar e quanto eu vou gastar para manter.
Então, tudo isso vai te dar essa base. Tratabilidade vai te dar a rota tecnológica e vai te dar o OPEX. Quanto de química eu vou gastar, quanto de membrana eu vou trocar, quanto de energia eu vou gastar para agitar aquele sistema, qual o tamanho dos meus tanques. Então, ele consegue te dar uma visão muito definida. E você vai conseguir selecionar toda a tecnologia. Um exemplo que eu trago aqui, principalmente para a gente estar na Celta, é a própria questão. Quantas pessoas já não pensaram em substituir a areia por zeólita? É um baita de um benefício. Por quê? A zeólita ela te dá uma filtração melhor, você consegue ter taxas melhores, ela tem uma durabilidade melhor no seu sistema. Só quem trocou leito de areia sabe como que é. Então, assim, difícil fazer isso. Então, se você consegue esticar a vida do seu sistema, consegue ter uma filtração melhor, uma redução de SDI por mais tempo, colocando um pouco mais de CAPEX, mais um OPEX mais alongado, e você reduzir operação, porque a gente está falando, troca de areia, a gente está falando de mão de obra, são pessoas, hora homem, exercício físico, ergonômico, tem todo um conjunto que é avaliado, que as indústrias avaliam hoje por um monte de NR que existe. Então, essas coisas são muito importantes. E aí você vai ter o seu consumo químico do OPEX, consumo de energético e a parte de manutenção. Porque tudo isso vai te levar a isso aqui. Outra parte que o cliente está pensando é, tudo bem, investir, estou consumindo a quantidade ideal, mas e manutabilidade? Tem que estar aqui manutabilidade. Então, assim, quanto menos equipamentos eu coloco, mais faço manutenção. Quanto mais enxuto, mais faço manutenção. Ou aquele cliente, vou dar um exemplo muito forte, mineração. Tem equipamentos que não dá para colocar em mineração, ou indústrias que têm uma mão de obra mais escassa, que as pessoas não têm técnicos para tratamento de água. O cara vai pegar um operador e vai jogar lá dentro. Então tem tecnologia que a gente tem que dar um passo atrás. Uma caixa de areia, nem sempre eu vou colocar um desenador. O cara tem capacidade de ficar olhando o desenador, a rosca do desenador, vai ter alguém olhando para ver se a caçamba está cheia? Não, vamos para uma caixa de areia. Por quê? Porque ele não tem tempo, então tem que funcionar. Então, essas partes a gente sempre tem que olhar e isso vai trazer um grande sucesso para a parte de projetos. Seguindo esses 3 pilares, sempre, antes de fazer o projeto, é muito difícil dar errado. A gente tem mais de 100 projetos só na Láguas, eu tenho N projetos, trabalhei em diversas empresas, e toda vez que você segue isso, olhei qualidade de entrada, você bem persistente, olhei a Order Map, sei a qualidade de saída, fiz tratabilidade, defini a rota, a chance de dar errado esse projeto é muito baixa. É muito baixa. Tá bom? Então vale muito a pena seguir esses pilares para que vocês possam ter sucesso na venda de equipamentos, no projeto de vocês interno e externos. Tá bom? Um prazer falar um pouco com vocês. Vou abrir para dúvida, não sei se a gente pode abrir para dúvida. Então, se alguém tiver dúvida, estou à disposição. Eu vou deixar meu cartão, porque eu não sei se é o contato. E fiquem à vontade, pessoal. Obrigado. Deixa eu voltar só. Cuida minha fotinha? Só um minutinho, por favor. Deixa eu só voltar aqui. Ó, tem meu contato aqui, mas eu vou deixar um cartão para todos vocês. Pode falar. Quando você faz o mapeamento hídrico de processo para conhecimento das vazões, você já faz um mapeamento também de qualidade? Você aproveita para fazer tudo junto para entender as contribuições diferentes de vazão e carga? É uma grande oportunidade, porque quando que a gente está fazendo o Water Map, a primeira coisa é identificar quais são as correntes que estão entrando. Porque às vezes a pessoa sabe, ó, eu preciso tratar essa água aqui, mas essa água aqui tem 5 saídas na empresa. Então você começa a definir primeiro a primeira água, identifica quais são as novas águas que estão adentrando, e aí você verifica a qualidade final. Se for fácil tratar, você trata tudo junto. Mas às vezes pode ser que uma dessas correntes esteja uma contribuição muito difícil. E aí sim você fala assim, não, como que eu tenho um complexante aqui, um contaminante ruim de tratar, vamos tentar identificar quem que é o vilão, para a gente conseguir segregar ele e tratar. Eu tenho um cliente que tem 80 correntes, porque ele faz mais de 100 produtos. Quem que é o vilão? A gente segregou o vilão, trata a maioria junto e o vilão trata separado. Mas é uma grande oportunidade de você fazer a parte da caracterização junto
Só que você precisa ter certeza que todas aquelas correntes já estão ali dentro, porque tem corrente, além disso, intermitente. Então, assim, estou com um projeto agora que, de repente, tem uma tubulação seca, a pessoa falou, a gente foi lá visitar, falou, de onde que vem essa água? Putz, nem sabíamos que tinha água aqui. Contaminado, óleo, um monte de coisa. Então, é sempre importante avaliar esses detalhes, tá bom? Alguém mais? Não? Obrigado, pessoal. Obrigado.